o dever legal mesmo, advertido de que o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, que também se inclui a omissão de eventual fato verdadeiro. Perfeito? Quem está pelo Anésio? Pois não, doutor. Sim, senhor. Pode estar para falar. Doutor Silvio, boa tarde. Tudo bem, senhor? Boa tarde. Doutor Silvio, quem do jurídico era responsável por acompanhar as questões da Ouro Verde? Existem dois momentos que a gente trata da questão do Ouro Verde. Nós estamos falando, precisaria entender se é do momento do chamamento público ou do momento da execução contratual. Os dois. No momento, na verdade é o Departamento de Assessoria Jurídica, o DAGE, que está submetido, é o Departamento de Assessoria Jurídica, que ele opinou na fase do chamamento sobre o edital de chamamento e depois na execução contratual relativamente aos pedidos de aditivo, às questões contratuais que foram feitos. Existem procuradores lotados no Departamento de Assessoria Jurídica que se manifestaram nos autos do processo. O senhor pode confirmar que o doutor Messias, mencionado pela testemunha Clanilson, participou diretamente disso? Sim, o Messias era o coordenador de contratos do DAGE e era ele que se manifestou em diversas ocasiões sobre isso. Ouvida no CAEP, a doutora Ivanildo disse que não havia recomendado a suspensão do pagamento à Vitale, porque a administração entendia que havia um passivo devido à Vitale de 9 milhões. Isso no depoimento dela, que durou 37 minutos, lá por volta do minuto 21 e 40 segundos. Indagada pelo Ministério Público sobre quem da administração, a senhora está falando quem da administração que entendia como devido esse valor, ela disse o doutor Carmen, o doutor Silvio, os secretários que compõem a administração. Isso ela falou aos 21 minutos lá no depoimento. Isso é verdade? Ah, sim. Inclusive há um parecer jurídico no processo onde existe um reconhecimento por parte da SPDM de umas verbas que teriam sido pagas pela Vitale e havia uma discussão sobre um débito honrado pela Vitale sobre os pagamentos que seriam da SPDM. Para Gerimir Garcia, dúvidas, senhor secretário, por ocasião do chamamento público não estava previsto isso? A questão desculpe, eu não... Da subrogação. Não havia uma previsão expressa da subrogação. Havia a possibilidade. Não estava expresso no edital de chamamento e isso não foi feito porque no momento entendeu-se na análise do chamamento que a previsão expressa de obrigatoriedade da subrogação criaria uma vantagem à empresa que estaria prestando serviços na ocasião. O senhor pode mencionar? Que era a SPDM. E a SPDM participou ativamente do chamamento público? Participou, ela disputou o chamamento. O chamamento público é uma modalidade de licitação, evidentemente, né, do administrativo. E o chamamento público, qual era a modalidade? Vencia o menor preço? Vencia a melhor técnica? O senhor sabe dizer? Isso não estava no edital, doutor? Confirmar que eu disse. Não, se está no edital, não precisa testemunhar, porque prova oral que vai fazer isso. Está no edital, não é desnecessário. O senhor acha que é desnecessário? Desnecessário. Se está no edital, o critério... O senhor, o doutor sabe, nós sabemos, todos sabemos que as perguntas que não são encaminhadas são por algum motivo. 1 de 3. O senhor está indeferindo a pergunta por qual motivo? Só para depois a gente... Porque o critério estabelecido no edital está no edital. O senhor identificou que a pergunta é pertinente. Exatamente. Ouvido na primeira fase, o senhor disse que não sabia da previsão legal na questão dos 250 mil. O senhor não disse nem que tinha, nem que não tinha, mas o senhor não sabia disso, porque o senhor até chegou a fazer um paralelo com os contratos, etc. Né? Mas depois que foi ouvido aqui, o senhor pesquisou, o senhor verificou se tinha na proposta das pessoas envolvidas, da organização social, se na proposta dela tinha essa previsão? Havia a previsão do chamado custo administrativo na proposta que se sagrou
vencedora. O senhor tomou conhecimento de uma mensagem que circulou no celular lá na administração, dando conta de que Anésio e Ramon teriam se envolvido em alguma ilegalidade? Eu não entendi a pergunta. O senhor tomou conhecimento lá na administração, o senhor, os secretários, mencionaram que havia uma mensagem num celular, dando conta que Anésio, olha Anésio, você está envolvido em algumas coisas aqui irregulares. O senhor chegou a conversar com a Anésio a respeito disso? Não. É que são vários fatos, né? Mas assim, aconteceram muitas coisas de lá para cá, mas esse fato salvo engano, a Anésio até acabou saindo de ambulância lá da prefeitura. O senhor não se recorda de nada desse tipo? Não, eu não tenho conhecimento desse fato. O senhor não teria dito para o Anésio, não esquenta a cabeça com isso, se dermos bola a todo tipo de denúncia, a prefeitura fecha? O senhor não lembra nada disso? Não me lembro sobre isso. Sem problema. O Anésio gozava, como que era? O senhor pode falar sobre ele? Gozava de prestígio junto à sua secretaria? Ele era uma pessoa respeitada na prefeitura. Até o fato, não havia nenhum fato que o desabonasse. O senhor sabe de uma reunião envolvendo a doutora Ivanilde, o Ministério Público do Trabalho, especificamente o doutor Ronaldo Lira, para tratar da subrogação? Soube que aconteceu essa reunião. Sabe o desfecho dela? Não. Quanto às entidades do terceiro setor, o senhor pode apontar, indicar 3 ou 2, pode, se o senhor lembrar, e que tenha havido algum comunicado do doutor Anésio a respeito das irregularidades nas notas fiscais? Não, eu não acompanhava esse trabalho de prestação de contas feito pelo Anésio. O sistema do Departamento de Prestação de Contas era público? As pessoas tinham acesso a ele? Eu não tenho conhecimento, eu não acessava o sistema. Quando o senhor fala custo administrativo, o senhor falou dos 250 mil, também envolve serviços administrativos? Não dá a questão do que é o custo administrativo, e até, se me permite, excelência, na último depoimento eu não consegui estabelecer de forma clara isso. Nas licitações comuns, em todo o contrato administrativo, há uma previsão para o que se chama de BDI, o benefício das despesas indiretas. Então, todo contrato público firmado prevê este BDI. Por exemplo, aqui o Tribunal de Justiça possivelmente tem um contrato de faxina aqui. Neste contrato de faxina, tem um BDI previsto. O governo do Estado de São Paulo tem uma planilha que ele chama de CADTER, que é o cadastro dos terceirizados, e ele desdobra o BDI. E dentro deste BDI tem impostos, o lucro da empresa e as despesas administrativas. Eu até imprimi, depois daquele episódio, para avaliar qual seria o BDI dentro do BDI destes serviços de natureza hospitalar no CADTER. Em torno de 5% do contrato, ele é tratado como despesas administrativas ou administração central. Esse percentual era previsto no contrato? Ele estava na planilha orçamentária que se sagrou vencedora da licitação, constava um valor de despesas de custo administrativo. Eu trouxe, excelência, a cópia da planilha vencedora, que consta dos autos do processo. Se eu puder, é 250 mil reais, mas porque eu tive acesso posterior, não é algo que eu sabia. Coisa, o senhor pode submeter, já que ele falou da manhã, esse S. Não, está nos autos, doutor. Só posso submeter a ele se estiver nos autos. Está nos autos do Estado, não. Bom, mas se está nos autos. Ele confirmou que está nos autos do processo disciplinar. O senhor pode falar um pouco do processo disciplinar? O senhor tem acompanhado? Foi instalado o processo disciplinar para apurar a conduta do servidor Anésio? Sim, foi instaurado, mas é um processo que a autoridade, no caso, determina a instauração e há uma comissão que analisa. Eu não acompanho o andamento do processo. Lá o doutor Anésio tem um raio acusatório e ele chancelou 6 notas no valor de 250 mil, quando o seu subordinado tinha colocado como irregular.
A Nesp, por seu turno, disse que validou porque viu previsão contratual. O senhor acabou de dizer que também tinha previsto isso, né? Se respeite essa questão com uma necessidade de esclarecimento. O senhor viu publicado em algum órgão de imprensa que o Ministério Público informou que a propriedade do valor de 1,2 milhão do contrato estava sob investigação? Como é que é? Não a pergunta? Eu também não entendi. 1,2 milhão que foi encontrado. O senhor viu em algum órgão de imprensa que esse valor estava sob investigação? Como é que é, doutor? Investigação sobre o dinheiro? Exato. A origem e a propriedade do dinheiro. Não O senhor viu? Foi encontrado. Então, eu também não entendi a pergunta, mas eu vou aproveitar. Sim. O senhor ficou sabendo que na casa do Anésio teria sido apreendido 1,2 milhão qualquer coisa? Sim, eu vi pela imprensa. Esse fato era do conhecimento do senhor? Que teria essa importância? Cara? Não. É uma coisa mais em relação a isso? O senhor participou bem da comissão, não da comissão, o senhor era secretário, não do jurídico na época, né, do chamamento público, o senhor era secretário do quê? De administração. O senhor indicou algum membro da secretaria do senhor para participar do chamamento público? Sim, a Secretaria de Administração tinha um assento nesta comissão de chamamento, que era uma titular e um suplente. Lá, o senhor sabe dos desfechos, ao que tudo indica, houve uma divergência com relação a um item só, a doutora Ivanildo até fala. O senhor sabe dizer se isso depois, por conta dessa divergência, isso foi levado ao secretário, isso foi discutido, uma comissão mais ampla? Houve a informação sobre essa divergência, mas também, né, era uma divergência isolada dentro de um contexto todo, e a comissão deliberou por maioria que essa divergência não era pertinente e aprovaram viabilizaram, né, habilitaram a empresa naquela ocasião. Nos outros itens houve unanimidade da comissão? Sim, sim. Esse chamamento público foi concorrido? Houve muitas empresas? Na verdade, tiveram diversas empresas que foram qualificadas como organização social, mas efetivamente 3 apresentaram propostas. Das 3 que apresentaram propostas, uma não atingiu a pontuação mínima necessária, 2 atingiram a pontuação, e dentro dos critérios, né, de técnica e preço, a maior pontuação e o menor preço, sagrou-se vencedora a Vitale. Sem mais. Pois não, doutor. Boa tarde, tudo bem? Está pelo Ramon, né? Voltou ao Ramon, tem algum fato que desabone a conduta dele no trabalho, que o senhor tenha ciência? Não. O senhor tinha contato direto com ele? Não, nem o conhecia pessoalmente, nunca estive com ele. Certo. Sabe se ele, como coordenador do departamento de contas, ele tinha autonomia para obstar o pagamento dos repasses à Vitale ou o Hospital Verde? Não, eu não conheço o fluxo de trabalho do departamento dele. O senhor tem ciência de quais normas eram aplicadas no serviço do DPC? Normas? Que tipo de normas? Normas do se era TCE, Aldesp, normas regulamentares. Já que Não. Sem mais. Alguém tem alguma pergunta? Pois não, doutor. O senhor está pelo Fernando Brito. Pois. Boa tarde. O senhor conhece o acusado Fernando Brito? Conheço como diretor da organização social. O senhor manteve contato com ele? Se caso positivo, qual o motivo dos contatos? Ele me procurou por algumas ocasiões para tratar de questões relativas ao contrato.
foi após a subrogação? Não, Você recorda? a subrogação não aconteceu, né? Não, enfim, foi após. Eu conheci o réu Fernando Vitor como diretor da Vitale e foi assim que fui apresentado a ele, né? No meu gabinete na prefeitura. O contrato já estava em andamento. Em alguma oportunidade o acusado Fernando Vitor ofereceu alguma vantagem, algum benefício? Não. Mas alguém tem alguma coisa no senhor Otávio? Paulo, Daniel, algumas partes. Pois não, fique à vontade. Silvio, nessas reuniões nas quais o senhor tratou sobre subrogação com representantes da organização social, além do senhor Fernando Vitor, havia alguma outra pessoa presente falando em nome da entidade? Olha, foram diversas reuniões, né? Diversas pessoas se apresentaram como representantes da Vitale ao município de Campinas. O senhor se recorda de ter feito reunião sobre esse assunto com a provedora? Sim, com a doutora. Sim. Com o senhor Ronaldo Polônio também? O Folônio eu não me lembro dele estar presente. Tem mais? Obrigada. Ninguém mais? Sim, excelência. Aqui. O senhor está pelo Rolando Leandro. Pois não. Boa tarde. O senhor conhece o Orlando, o Leandro de Paulo? Se o senhor participou de alguma reunião com ele? Conheço. Nessas reuniões, o que foram tratados e quem participou dessas reuniões? Ele se apresentava como advogado da entidade e participou da Vitale. Quem se fazia presente nessas reuniões e qual era o objeto da pauta da reunião? O contrato, os aditivos contratuais, relações contratuais. E essa relação que ele passou a ter, se manter esse contato com o senhor, antes, durante ou após o chamamento? Após a assinatura do contrato, após o contrato assinado. Então, antes o senhor não teve nenhum contato com ele, só foi após a assinatura do contrato. Sim. O senhor, na época do chamamento, o senhor não era secretário hoje da pasta que o senhor ocupou hoje, ele é outra pasta, é isso? Isso. Qual era a pasta? Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração tinha algum envolvimento com o chamamento ou não? A Secretaria de Administração tinha representantes na comissão de chamamento. Quando o senhor passou a exercer essa nova função agora na pasta de assuntos jurídicos, o senhor passou a tomar conhecimento dos contratos existentes em relação à Vitale com o município de Campinas? O senhor se inteirou desses assuntos? Sim, eu tratei inúmeras vezes sobre esse contrato. O senhor tem conhecimento quais os tipos de verbas, se é verba municipal, estadual, federal, se é verba federal? Quais são as verbas, os repasses que são feitos para esse contrato? Nesse contrato tem 3 verbas. Tem verba própria municipal, recursos federais e recursos do Estado de São Paulo. O senhor sabe se essas verbas que vêm do Fundo Nacional de Saúde, qual a modalidade, se é execução descentralizada, contrato de repasse, fundo a fundo, convênio, o senhor saberia qual o tipo? Não sei. O senhor sabe quantos por cento desse contrato vem de verba federal? Isso não importa. Não importa. Já está decidido até, os tribunais já analisaram essa questão. Inclusive, em habeas corpus impetrados contra a decisão desse juiz. Excelência, o senhor está entendendo que eu quero levantar a questão de incompetência. Não, já foi levantada, Não, inclusive. o senhor está partindo do pressuposto que eu estou querendo alegar uma incompetência. Não estou partindo das coisas. Estou dizendo que essa questão não é para decidida, está sendo decidida por meio de testemunha, né? É uma questão que pode ser demonstrada por meio de documento, e é uma questão jurídica que não cabe a testemunha opinar.
Eu estou opinando, estou tratando sobre fatos. Não, o senhor não está opinando, o senhor está perguntando para o testemunho. Não cabe a ela dizer o percentual de cada verba. Isso é irrelevante. Mesmo que você tenha conhecimento do contrato, Nem que seja 1%, doutor, ou 99%, ele já disse que vem verba das suas três esferas de governo contribuindo. Isso já seria suficiente. Não importa, o percentual é relevante para esclarecimento dos fatos. O senhor tem conhecimento se foi o primeiro contrato de gestão que foi feito ou não, se já fizeram outros contratos? Já tinha o anterior, doutor, já disse, a SPDM. Antes da Vitale já existia outro, ele já disse. Estou falando convênio e contrato de gestão. São coisas distintas. Eu estou perguntando se foi o primeiro contrato de gestão da prefeitura. Qual o contrato de gestão? O contrato que nós estamos discutindo. Acho que ele saberia a resposta. Saberia. Então vamos esclarecer a pergunta. Qual o contrato de gestão? Estou perguntando se foi a primeira vez que a Prefeitura Municipal de Campinas assinou, realizou um contrato de gestão. Foi a primeira vez? Na área de saúde, sim. Na área de saúde. A SPDM... A SPDM era convênio, não era contrato de gestão. Tá. No que toca ao denominado custo compartilhado, que na verdade foi uma denominação feita pelo Ministério Público, você tem conhecimento se esse rateio seria também feito para pagamento dos funcionários que trabalhavam na matriz, na sede, a destinação desse dinheiro também seria para essa parte administrativa da Vitale, como se fosse um serviço compartilhado entre o Hospital Ouro Verde, aqui em Campinas, e também o serviço que era prestado em Bariri. O senhor sabe dizer? A rigor, deveria ser. Eu não sei aonde esse dinheiro era utilizado. Quando existe num contrato esse chamado custo administrativo, essa remuneração à administração central, é para isso que esse dinheiro teria a finalidade deste recurso é para pagar a despesa da administração central. E dentro dessa despesa da administração central, aí, da sede, da matriz, encontra-se a assessoria jurídica, a contabilidade, são uma dessas verbas que seriam destinadas também à assessoria jurídica e contabilidade? Em tese, precisaria entender qual é o quanto que isso é a demonstração por parte da entidade da onde era utilizado esse recurso. Não dá para falar em tese. Eu não consigo, eu não tenho essa... Na proposta, o senhor não verificou se constava lá também a assessoria jurídica? Você não se recorda? Não, a proposta fala simplesmente em serviços administrativos. O senhor sabe informar se no Estado da Federação também é comum essa prática, a existência desse rateio, denominado pelo Ministério Público custo compartilhado? Eu não conheço outros contratos de gestão em profundidade para poder responder sobre isso. O senhor tem conhecimento se existe algum procedimento administrativo ou uma ação judicial por parte da Vitale, face da Prefeitura, objetivando o ressarcimento de eventuais valores decorrentes de um passivo posterior deixado pela antecessora? Sim, tem uma ação judicial. Existe também um mandado de segurança efetuado pela Vitale, objetivando também, não propriamente o ressarcimento, mas que o retorno do contrato para que pudesse gerir novamente o hospital? Sim, quando nós decretamos, assumimos novamente o hospital, eles foram à justiça no mandado de segurança para retornar ao comando do hospital, que foi indeferido a liminar. O doutor Orlando, em alguma oportunidade, tratou desse assunto específico, desses ressarcimentos, que deveria desse passivo trabalhista para ser ressarcido para a Vitale? Você recorda?
nas reuniões que ele participou, a gente tratava exclusivamente disso. Mais alguém da defesa? Ronaldo Poloni. Pelo Ronaldo. Pois não, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Conhece o Ronaldo Poloni? Sim, eu, Qual situação o senhor conheceu ele? como funcionário da Vitale, Chegou a participar desse certame que ela sabe para vencedor ou não? eu não me lembro dele participando. Você tem conhecimento se ele é homem de confiança de Paulo Câmara, Daniel Câmara ou de Ronaldo Pasquarelli? Não. Tem conhecimento? Sem mais excelência. Mais algum defensor? Não? Ministério Público, assim. Sim, excelência. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde. O senhor foi ouvido em uma audiência anterior que trata do processo da primeira fase. O senhor se recorda dos relatos que prestou naquela oportunidade? O senhor ratifica o que prestou? Tem alguma mudança que o senhor já gostaria de fazer agora? Alguma retificação? Genérico isso, doutor. Se for para ratificar, Não, saber se tem alguma fazer coisa para pergunta, retificar. então, né? Porque ele pode ter falado alguma coisa e não se recordar. Não, doutor, eu vou repetir todas as perguntas que eu fiz na primeira fase, se for dessa forma tudinho, apenas se ele se lembra e se ratifica. Se ele se recorda que mentiu, ele tem condições de retificar. Faça a pergunta, pois não. E aí, comparando... Está em defesa, depois, doutor, o senhor vai começar deferimento? Eu fiz a pergunta. Não, genericamente, sim. Eu queria que o senhor fazia a pergunta. A minha pergunta é se ele Objetivamente. ratifica, os relatos da primeira fase ou se tem algo a retificar neste momento. O senhor tem alguma coisa a mudar do que falou na outra Não. depoimento? Algum esclarecimento adicional? Só nesse sentido que eu já fiz com referência ao custo compartilhado, aí, ó, as despesas administrativas. O senhor já... Senhor secretário, o senhor tem conhecimento de quem são os réus deste processo que o senhor está sendo ouvido hoje? Sim, são... O senhor tem conhecimento? Sim, são os mesmos, mais os dois. Senhor secretário, o senhor teve contato via telefone, e-mail, contato pessoal ou por aplicativo de telefone celular com qualquer um dos réus previamente à abertura do chamamento público? Não. Senhor secretário, a pergunta é parecida, mas não é a mesma. O senhor teve contato prévio com alguns dos réus, seja por telefone, por aplicativo ou por qualquer outro meio, previamente ao encerramento do chamamento público? Não. O senhor teve contato com algum fornecedor contratado pela Vitale, da mesma forma, por telefone, aplicativo ou contato pessoal, previamente ao encerramento do chamamento público? Não. Para tratar de assuntos referentes ao chamamento, não. Eu não sei nem o espectro de fornecedores que a Vitale tem, né? O senhor mencionou sobre um parecer jurídico que, nas suas palavras, justificava o pagamento que se convencionou chamar de subrogação. Quem que apresentou esse parecer jurídico, senhor secretário? O Dr. Messias. Mais alguém subscreveu assinou esse parecer ou foi só o doutor Messias? Não, foi só o Dr. Messias e era um parecer parcial, né? Não atendia ao pleito integral da Vitale. O doutor Messias, ele era subordinado a quem, senhor secretário? Ele era coordenador, está na estrutura da Secretaria de Assuntos Jurídicos, é o secretário, o diretor e o coordenador. Na época o senhor já ocupava a Secretaria de Negócios Jurídicos? Eu não me lembro se a época do parecer eu já era secretário, não sei. O parecer, quando o secretário, ele não... como o parecer não chegou a ser concluído, não foi encaminhado para assinatura de eventual aditivo, isso não passa pelo secretário, isso vai direto pelas secretarias, porque não se chegou ao denominador comum da possibilidade ou não pelo aditivo pleiteado na forma de que a Vitale pretendia. Só para esclarecer um pouco, o senhor teve acesso ao parecer ou não?
Sim, eu tive acesso ao parecer. O senhor teve acesso à conclusão do parecer apenas depois que ele foi concluído, ou mesmo antes de ser concluído, o senhor já tinha acesso a qual seria a conclusão do parecer? Não. Ele faz o parecer e submete. Então, antes da conclusão, o senhor não tinha acesso nenhum. O senhor sabe dizer, por menção do próprio subscritor do parecer, ou por algum outra forma de conhecimento, no que o Dr. Messias se baseou para dar esse parecer, essa conclusão, para chegar a essa conclusão? Quais documentos ele utilizou para basear sua decisão? Não me lembro. Eu não tenho esse detalhamento. O senhor mencionou aqui, inicialmente, por pergunta dos defensores, que havia uma possibilidade de subrogação no contrato. O senhor se recorda em qual cláusula do contrato que havia essa previsão, essa possibilidade da subrogação? Não era no contrato, era no chamamento público, havia uma previsão genérica da possibilidade, mas eu não vou me lembrar. O senhor pode determinar o que é essa previsão genérica e onde exatamente estava previsto isso no chamamento? O que seria a previsão genérica? A previsão genérica era uma possibilidade. Se a nova contratada quisesse assumir os trabalhadores, seria possível. Era isso que havia a previsão. Isso, no entendimento da administração, fundamentava a subrogação. É isso que o senhor está dizendo? É uma previsão. Isso possibilitava. No entanto, os reflexos dela, a discussão é sobre os reflexos da subrogação no contrato. E é aí que estava a discussão de quais seriam esses reflexos. O senhor mencionou que não acompanhava o Departamento de Prestação de Contas. Né? Sem acompanhar diretamente, o senhor tomou conhecimento, seja por comentário de algum outro secretário ou de algum outro funcionário da administração municipal, de alguma recomendação do setor de prestação de contas para que fossem suspensos os repasses de valores em razão de irregularidade ou defeito na prestação de contas? Não. O senhor tem conhecimento se o réu Anésio, na condição de diretor do Departamento de Prestação de Contas, em algum momento ele apresentou um parecer que fundamentava ou justificava ou corroborava a subrogação? O senhor teve acesso a algum documento? Na verdade, o Carmino me falou sobre um cálculo que havia sido feito dos valores que a Vitale teria pago e que esses valores deveriam ter sido pagos pela SPDM, e esse valor foi produzido na Secretaria de Saúde. Mas você não sabe se foi o Anésio quem que produziu esse... O senhor não sabe. Não. O senhor mencionou em resposta às defesas, às perguntas dos defensores, que havia uma previsão de taxa administrativa. O senhor pode determinar qual cláusula do edital havia essa previsão? Na verdade, há na planilha orçamentária, né, a planilha que compõe os custos, que compõe o contrato, há um elenco de despesas que compõe o valor total do contrato, e dentro desse rol estava o custo. Esclarecimento. O senhor é diretor, é secretário de negócios jurídicos, o senhor tem conhecimento jurídico. O parecer, a proposta apresentada, ela se submete às regras do edital de chamamento? Sim, o edital vincula a licitação. Então, o senhor está mencionando na sua resposta que a previsão de taxa administrativa estava na proposta. Estou certo ou estou errado? Sim, a proposta... Em qual... O senhor ia falar alguma coisa? Não, é só para dizer que a proposta faz parte do... a proposta sagrada vencedora que compôs e possibilitou a assinatura do contrato, o valor, dentro desse valor havia a previsão. Desculpa, só para desdobrar a sua pergunta. O senhor disse que na proposta que sagrou-se vencedora do certame, estava prevista esse custo administrativo, mas no edital não.
Que na verdade. Não, o edital. Sim, O que vincula é o edital, não é a proposta. Sim, mas no edital não vai esses detalhes de composição de custos não consta do edital. Havia menção no edital sobre a possibilidade de pagamento do custo administrativo. No edital. Não me recordo. Tá, pois. Só que, diante da sua resposta, o senhor identifica a resposta que apresentou pelas defesas de que havia previsão no edital. Eu não disse que havia previsão no edital. Na proposta. Na verdade, a proposta ela compõe o contrato. Se a gente analisa do edital, senhor secretário, edital, que vincula ao chamamento. O senhor mencionou, senhor secretário, em VDI, das despesas indiretas. O senhor fez, inclusive, um paralelo com a taxa de administrativo, custo compartilhado. O senhor sabe dizer, de seu conhecimento do VDI, enfim, das despesas indiretas, se a empresa, ou enfim, terceirizado que presta o serviço, no momento de prestar contas, ele detalha essas despesas indiretas? A rigor é isso que determina, ele detalharia isso. O senhor sabe dizer se a Vitale detalhava as despesas de taxa de administração compartilhada? Não detalhava ou o senhor não sabe? Não sei. Senhor secretário, o senhor mencionou que trocou de secretaria. Começou na Secretaria de Administração e foi para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Quando que isso aconteceu? Foi na mudança de governo. Quando o prefeito foi reeleito, ele mudou alguns secretários e nessa mudança eu assumi a Secretaria de Ações Jurídicas. Teve algum motivo específico? Não. Foi uma questão de reestruturação administrativa. Diversos secretários saíram, alguns mudaram de posição. Foi o meu caso. Sem mais perguntas, excelência. Só duas coisas que eu queria que o senhor, por favor, me esclarecesse. Na primeira vez que o senhor depois aqui, o senhor sabe quem o arrolou? Fernando Vitor. O senhor tem conhecimento de que o Fernando Vitor mantinha contato com o Ramon e negociava pagamento de propina para que houvesse por parte da secretaria propina que seria para ele, Ramon, e para o Anésio, para que houvesse liberação de notas e, consequentemente, o pagamento das despesas respectivas? Eu tomei conhecimento disso nos autos do processo. Tem uma interceptação telefônica captada durante a investigação em que o Fernando Vitor, em diálogo com o Ramon, diz literalmente o seguinte: Fernando Vitor diz ao Ramon: velho, mas a sorte nossa é que a gente tem o Anésio aí. O Silvio está tomando a frente da situação. Se não fosse depender de outros secretários aí, você sabe muito bem o que eu estou falando, a gente estava fodido. Você sabe por que o Fernando Vitor fez esse comentário pro Ramon? Não faço ideia. Na verdade, neste momento, eu estava capitaneando a discussão do aditivo contratual. O aditivo que era solicitado por quem e por quê? Pela Vitale, por conta da subrogação, aditivo que não aconteceu. Porque o valor pleiteado pela Vitale não foi admitido pela Prefeitura nessa discussão que nós dissemos. O parecer jurídico que entendeu que haviam alguns reflexos da subrogação, ele era muito inferior ao valor pleiteado pela organização social. Não entendi bem o final da explicação. O que acontece? A Vitale dizia que a conta da subrogação era de cerca... Eu vou falar... Fica claro, a subrogação seria despesas relativas à demissão de funcionários. Isso. Da antecessora. Como ela assumiu todos os funcionários,
todas as despesas incidentes sobre aqueles funcionários, se ela fosse demitir, enfim, férias, 13º, tudo isso ela impunha um custo, um desequilíbrio econômico-financeiro no contrato. E dava a esse desequilíbrio um número de 20, 30 milhões. E o número que a administração entendia que efetivamente podia ser era muito menor do que isso, cerca de 7, 8 milhões. Mas essa possibilidade da prefeitura fazer aporte sobre essa rubrica estava prevista no edital? Havia a possibilidade, dentro do como foi levantado uma questão de desequilíbrio econômico e financeiro, sobre essa análise eu poderia, por conta da subrogação, houve um desequilíbrio contratual que poderia ser suportado. Mas a pergunta não foi essa. Se esse desequilíbrio foi constatado, foi após a Sim, após a subrogação. Isso. Após a celebração da contratação da Vital. Isso. Eu quero saber o seguinte. No contrato, ou no próprio edital do chamamento, havia previsão expressa com relação a efeitos da subrogação? Não. A Vitalia, assim como as demais organizações que participaram do certame, tinham informação do número de funcionários, do custo, sim, com as folhas de pagamento? Isso foi disponibilizado. Foi disponibilizado. Tá certo. Quanto tempo depois da Vitalia celebrar o contrato, assumir o serviço, é que ela passou a pleitear, junto ao Poder Público Municipal, essa verba para supostamente fazer face a essa despesa? 6 meses. 6 meses. E o contrato era de quanto tempo, senhor? O contrato era de 60 meses. 60 meses. Pois não. Só isso, então. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, senhor. Boa tarde.